Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari, trago um assunto importantíssimo sobre o Vasco, porque tem a ver com o Vasco também, vamos comentar sobre isso. Antes desses assuntos, eu peço sua inscrição, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, é de graça a sua inscrição, não paga nada, deixe o seu like também aqui no vídeo. Gente, esse assunto arbitragem no futebol brasileiro, as polêmicas envolvendo as arbitragens no futebol brasileiro é realmente um assunto muito chato. É realmente um assunto tenebroso, para ser mais sincero com vocês. Essa é a minha opinião, quero que você deixe a sua aqui embaixo. Ontem, mais uma vez no Campeonato Brasileiro, né? Claro que você vai dizer, Eduardo, tem nada a ver com o Vasco. Não tem a ver com o Vasco, mas tem a ver com o Campeonato Brasileiro em que o Vasco disputa e nós não podemos aceitar, essa é a minha opinião. Jogo entre Corinthians e Grêmio ontem, num pênalti claro, assim, absurdamente claro, né? Mais uma vez, o Wilton Pereira Sampaio, árbitro de campo, né? Vamos dar nome aos bois aqui, né? Assim, foi o árbitro de campo, ele apitou, né? A CBF está analisando se ele estava bem posicionado, não estava bem posicionado e tal. Emerson de Almeida Ferreira foi o VAR. Johnny, né, Barros de Oliveira foi o assistente do VAR número 1. Michel Patrick Costa, assistente do VAR número 2. Bom, essa galera do VAR aqui, o Emerson, Johnny e o Michel, foram afastados, tá? Dentro da CBF, estão punidos, não vão mais apitar os jogos como VAR, porque, na minha opinião, o VAR também apita o jogo, participa do jogo, influencia no jogo, tem talvez a maior decisão no momento do gol, no momento do impedimento, enfim. Hoje essa função é do VAR, tá? E os árbitros estão utilizando o VAR, isso é muito claro, pelo menos para mim, como uma bengala, né? Tipo assim, tranquilo, vou correr não, vou correr para quê? Tem uma máquina lá dentro com a televisão com 20 mil pessoas na frente da tela ali para dizer se foi pênalti ou não foi, se estava impedido ou não estava impedido. Essa aqui é a grande verdade. Dito isso, esses três aqui, vou repetir, Johnny de Almeida, Johnny Barros, na verdade, Emerson de Almeida e Michel Patrick estão punidos pela CBF. Não sei que milagre é esse, né? O CNM reconheceu, não sei se o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, influenciou nessa decisão. Porém, eu tenho a seguinte opinião, você puniu 3 aqui, o VAR inteiro. Mas aí tem bandeirinha, tem quarto árbitro e tem o árbitro de campo também. Não adianta você punir isso, até porque quer polêmica é só escrever o nome, o Wilton Pereira Sampaio. Né? Se quiser polêmica no campo de jogo, escreve o nome do Wilton Pereira Sampaio. Outro é o Daronco. Ou assim, tem que ser uma punição severa da CBF e exemplar. Tá? Hoje, comentando com um amigo, eu disse, cara, na minha opinião, para acabar de vez com essa sacanagem no futebol brasileiro, desses árbitros amadores e ridículos, né? Eles chegam a ser, assim, é um pavor. Eu entendi muito bem o sentimento do Renato Gaúcho ontem. Por quê? Passamos por isso também. Independente do clube, é o que eu falo aqui. Gente, é só apitar, é só desenhar uma competição limpa. Futebol é no campo, é jogado. Você não precisa errar, né? Que, na minha opinião, isso é falta de caráter, né? Na maioria das vezes, desses árbitros. E nada é feito, não acontece nada. Eles não falam, eles não vão para zona mista, eles não, sabe, não tem que se explicar na imprensa. Todo jogo, toda rodada do Campeonato Brasileiro, acontece uma desgraça dentro do campo relacionada à arbitragem e não acontece nada. Ou seja, se o árbitro assistente de vídeo foi punido, o árbitro de campo tem que ir no mesmo bolo. Vai apitar a 3ª divisão, 4ª divisão, porque a Série A e B fazem parte do mesmo bolo ali, né? Então, o árbitro que apita a 1ª, apita a 2ª divisão também, enfim. Então, assim, esses árbitros têm que ir lá para a Série D, tem que ganhar menos, tem que mexer no bolso deles. Tem que ser uma punição severa, eu estou falando aqui. Não sei se vocês concordam com isso.
Exemplo, tá? O Vasco joga quinta-feira agora contra o Curitiba dentro de São Januário. O Vasco preparou hoje treinamento pesado dentro de São Januário, sol de 40 graus aqui no Rio de Janeiro. Amanhã, mais uma vez, mais um treinamento de São Januário. Ramon Dias preparando o time. Treinamentos pesados. Você organiza o clube e tal. Aí um árbitro erra. Entre aspas, se isso realmente for erro ou problema com caráter, que na minha opinião, muitas vezes tem a ver assim com o caráter do árbitro, ou ruindade mesmo, tem árbitro que é ruim. É ruim. Aí eu pergunto pra você, a gente vai ficar passando paninho em arbitragem? É o que eu falo aqui. É o que eu falo aqui. Eu vejo muita gente batendo, metendo bedelho lá na instituição, mas na CBF ninguém fala nada. Para arbitragem ninguém fala nada. Para defender o clube e um campeonato que é nosso, que a gente acompanha e que a gente vive falando sobre ele aqui, ninguém fala nada. É todo mundo quietinho. É todo mundo guardadinho, fechadinho na casinha, querendo falar mal da instituição. Vamos quebrar o pau na barraca, botar o pau na mesa e criticar a CBF, pedir uma postura da CBF, por quê? Ou então para o Campeonato Brasileiro. Eu sou a favor, os clubes precisam se unir e acabar com essa patifaria. Ou muda ou paralisa o campeonato. Os clubes têm esse poder. O Vasco só está na zona de rebaixamento hoje do Campeonato Brasileiro por conta de erros de arbitragem. Concordam comigo? Eu estou errado, estou falando besteira aqui. O árbitro que apita o jogo agora contra o Vasco, o do Vasco agora contra o Coritiba em São Januário, é o mesmo árbitro que apitou Vasco e Bahia dentro de São Januário no primeiro turno. Que não deu um pênalti em cima do Pedro Raul, que não deu um pênalti a favor do Vasco, tá? Em cima do Pedro Raul, que não deu um pênalti na mão do jogador do Bahia a favor do Vasco. 2 pênaltis no segundo tempo. Ah, Eduardo, mas aí a obrigação do Vasco não é assim. Pênalti faz parte do jogo, impedimento faz parte do jogo, gol legal lá no Allianz Parque contra o Palmeiras faz parte do jogo. E até quando que a gente vai ficar aturando isso? Aceitando isso e assinando embaixo? Essa é que é a grande realidade, gente. É revoltante, vou analisar a situação do Wilton Pereira Sampaio. É claro que não, ô CBF, ô CNM, ô Edinaldo Rodrigues. É de sacanagem com a nossa cara, né, irmão? É punição severa, é todo mundo. É todo mundo. Ou então, quebra essa desgraça dessa máquina. Melhor ainda, faz o seguinte, faz como é feito na Europa. Cabine do VAR dentro do estádio. A cabine do VAR aqui no Brasil, gente, é dentro da CBF. Aí ela monitora os jogos, né, nos estádios e toma decisão aqui dentro da CBF. Que segurança é essa? Quantas pessoas entram dentro da cabine no VAR na CBF? Será que essa cabine é fechada mesmo? Tem banheiro dentro da cabine? A cabine tinha que ser filmada também para todo mundo ver os 90 minutos. O que fazem com o torcedor não é sacanagem, não. Com quem paga a conta, com quem paga o ingresso, não é sacanagem, não. A gente paga caro, Não é sacanagem, não. A coisa é séria, tá certo, gente? Então é isso. É um protesto mesmo. O Grêmio foi prejudicado, o Vasco foi prejudicado, outros clubes também foram prejudicados e a gente precisa realmente formar uma corrente de união para lutar contra essa situação que realmente não vale a pena, tá certo? Punição severa, sim, CBF. Beleza? Beijo no coração de todos e saudações vascaínas, galera.